Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo. Eu digo que é matinal porque é cedo, tá? São 6 horas da matina. Então, hoje eu estou vestido diferente, estou de blusa, tá frio e eu estou lendo um livro. O livro é esse livro aqui, ó. A Mente de um Vencedor. Eu estou naquele capítulo que fala de pensamento positivo. Você ter um pensamento positivo sobre as coisas, mesmo você passando por um período de crise. Você deve pensar positivo. Eu cheguei num ponto aqui que eu resolvi compartilhar com você esse ponto, tá? Que fala de um senhor do interior, conta-se uma história de um senhor do interior, que ele era um vendedor, ele tinha um comércio de frutas, legumes, entendeu? Tinha empregados e tudo mais. Então, com a produção que ele tinha na roça, ele formou seu filho na faculdade. E essa história é interessante, que eu vou falar de alguns pontos aqui, para que você possa entender a mente das pessoas. Olha só, eu estou falando aqui, ó, desse ponto aqui, ó. Não sei se você vai conseguir ver, ó, porque está invertido a câmera do celular. Eu estou gravando na câmera frontal. Olha aí, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar num ponto que você consiga ver, ó. Essa palavra aí que está destacada aí em negrito é o subtópico, tá vendo? Desse capítulo. Olha lá, ele está dizendo assim, ó. Previsões negativas. Tá vendo aí? É o subtópico. Que eu coloquei uma setinha para indicar aí. Está invertida a frase porque a câmera do celular é frontal, então a minha imagem fica ao contrário. Olha lá, previsões negativas. Nós estamos nesse ponto do livro. E agora eu vou ler para você a história desse senhor. Preste muito bem atenção para você entender. Diz assim: certa vez, um senhor do interior, com uma pequena mercearia, ia muito bem com seus negócios há mais de 20 anos. O sonho daquele senhor era formar o filho numa faculdade, e conseguiu, à custa do seu esforço, da venda de frutas, verduras, mel, leite, etc. Pagou a faculdade e a estadia do filho na cidade grande. Logo que terminou a faculdade, o menino começou a prestar atenção nas notícias. Grave o que eu estou te dizendo. Começou a prestar atenção nas notícias na TV, de que o país entraria numa série de problemas econômicos. E era melhor os empresários começarem a cortar custos, reduzir gastos, porque a crise seria séria. Grave aonde nós vamos chegar nesse negócio. O que vai acontecer? Imediatamente, o filho ligou para o pai, avisando sobre o fato. Vamos embora. O pai cortou a verba da propaganda e demitiu 2 funcionários. O pai fez isso. E ligou para o filho para saber quais eram as novidades. O filho informou ao pai que ele deveria cortar ainda mais gastos, porque tudo estava piorando. O pai, então, reduziu o mix de produtos, a quantidade de produtos da mercearia, e não oferecia mais nem sacolinha para os clientes levarem as mercadorias. Ligou novamente para o filho. O filho já estava formado. Ligou novamente para o filho.
pois estava profundamente assustado com a gravidade da situação. Infelizmente, o filho avisou que ele deveria dar um corte gigante nos gastos, senão teria maiores problemas. O pai demitiu quase todos os colaboradores, ficando apenas com um funcionário. Reduziu o tamanho da mercearia e ficou apenas com 5 ou 6 itens na loja. Olha só. Passados 6 meses, a empresa quebrou, a empresa do pai dele, a empresa que ajudou a formar ele. A empresa do pai quebrou. Estamos falidos. Espera lá. A empresa quebrou. E o pai liga para o filho e diz: filho, você tinha razão. Nossa loja quebrou, estamos falidos. Quem parece não ter sido atingido foi o Pedro, aqui da barraca da frente, que aumentou a loja, contratou os meus funcionários e vende tudo o que eu não vendo mais. E o filho responde: aqui que é o negócio. Ó. E o filho responde: que pena, pai. Acabei de ouvir que todas aquelas notícias eram apenas boatos. Você entendeu a lógica do negócio? Você entendeu como que funcionam as coisas? Como que, assim como aquele senhor da quitanda, aquele senhor que formou seu filho na faculdade, ele quebrou, muitas outras empresas quebraram também nessa pandemia. Por quê? Boatos. Então, você precisa ficar atento naquilo que você ouve, ficar atento naquilo que você assiste na TV, verificar se é fato ou é verdade. Não é porque é a televisão que ela está sempre com 100% da verdade. Se você observar as quantidades de notícias que nós assistimos, graças a Deus, eu não assisto muita notícia na TV. Às vezes eu não tenho tempo de sentar ali e assistir a notícia igual eu tinha antes. Como eu fazia anteriormente? Antes de eu descobrir que eu estava sendo manipulado também. Eu levantava cedinho, ligava a TV num jornal cedo, que dava entre 5 e 6 horas da manhã, e ali eu para mim poder ter uma noção do dia, eu assistia aquela notícia. Ali eu teria notícia de previsões financeiras, porque eu tenho um pequeno negócio. Ali eu teria notícia se ia chover ou não, para me tomar uma decisão durante o dia. Ali eu tinha várias informações, tanto de economia, quanto de ciência, de tudo mais, de comércio, para eu poder entender o dia e tomar as minhas decisões. Tá. Depois que eu descobri que parte dessa imprensa que nós temos, ela estava manipulando as informações, nos passando a informação errada, eu deixei de assistir. O que eu faço hoje? Eu assisto, posso assistir alguma notícia na TV ou no smartphone, mas eu confiro em umas 3 ou 4 fontes. Certo? Por quê? Esse senhor aqui, um homem bem-sucedido, formou o seu filho na faculdade, mas o seu filho estava na cidade, e aquele senhor, ele não devia ligar muito para ficar assistindo notícias na TV. O que ele fez? O filho liga para ele: poxa, o filho formado na faculdade, eu sou um senhor do interior, meu filho formado na faculdade, e ele deve saber muito mais, eu paguei para ele poder se formar, então ele sabe mais do que eu. Pai, faça isso, pai, faça aquilo. Não que o filho estava errado. Entenda bem, o pai ajudou o filho a ser formado na faculdade, pagou seus custos, pagou sua faculdade, e o filho se formou. O filho não estava errado em alertar o pai. Não. O filho também não estava errado em ter se formado na faculdade. O pai também não estava errado em ter formado o seu filho na faculdade. O problema todo que fez com que o seu pai perdesse um negócio de mais de 25 anos de
que ele tinha, um negócio sólido, o que fez o pai dele foi as notícias, foi os boatos que a notícia apresentava. Eram boatos travestidos de notícia. Eram boatos camuflados de notícia. Que o filho falou: pai, que pena, acabei de ouvir que todas aquelas coisas, aquelas notícias, eram boatos. Então nós devemos ficar atento nisso. Que às vezes, quando nós temos que ficar atento em certas notícias que nós ouvimos, porque certas notícias, elas podem influenciar pessoas a quebrarem, a perder o emprego, empresas fecharem, negócios ruírem. Nós temos que ouvir as notícias e ficar com o pé atrás. Será que essa notícia está saindo porque aquele órgão de notícia ele está fazendo o seu papel, o seu serviço de mostrar realmente a notícia verdade, fato verdade para a gente? Ou aquele veículo de notícia está vendendo uma notícia falsa, um boato, para que um determinado grupo de empresas quebrem e outras possam ressurgir? Então, presta bem, porque o Senhor falou aqui, olha, o que não tem problema olha lá, o pai demitiu quase todos os colaboradores, ficando apenas com um funcionário, reduziu o tamanho da mercearia, ficou apenas com 5 ou 6 itens na loja. Passando 6 meses, a empresa quebrou, o pai ligou para o filho, ele falou assim: filho, você tinha razão, nossa loja quebrou, estamos falidos. Quem não parece ter sido atingido foi o Pedro, da barraca da frente ali, ó, que aumentou a loja, contratou os meus funcionários e vende tudo o que eu não vendo mais. Não foi o Pedro de frente da loja que contribuiu para a notícia, para o boato, não. Ele cresceu com a queda do outro. Então nós precisamos prestar muito bem atenção naquilo que ouvimos na TV e não tomarmos decisão, tanto na TV como em qualquer outro órgão, e não tomarmos decisões precipitadas, não se apressarmos em tomar decisões. Então, muitas das vezes, nós ouvimos alguma coisa, igual, por exemplo, nós temos 2 institutos de pesquisa no país, que até 2018, para mim, era sério. Eu só não vou falar o nome. Eles eram sérios. Eles diziam que o atual presidente perderia em todos os cenários. O homem ganhou. Gastando apenas menos de 2 milhões de reais aí na sua campanha. Teve um que gastou 8 milhões, teve outro que gastou 25 milhões, teve outro que gastou 12 milhões, ele gastou só 2 milhões. Teve outro que gastou 40 milhões. Então eu te falo, você deve prestar atenção nisso. Agora surgem outras notícias dizendo aí, outras pesquisas dizendo também, que para mim é boato. Esses institutos estão sendo comprados para apresentar um boato e não uma notícia verdadeira. Fique atento nisso, porque às vezes nós perdemos nossa visão de futuro acreditando em boatos, pensando que é notícia. Tá bom, meus amigos? É apenas um alerta. Este livro é interessante porque ele fala de muitos assuntos importantes. Esse livro aqui eu comprei, uma pessoa me recomendou ele, um amigo, né, me recomendou esse livro. Eu estou lendo um livro muito importante, né, que nos ajuda. Ele diz aqui na frente, aqui, outra coisa que ele fala aqui, ó: a maioria das pessoas, infelizmente, aceita passivamente o diagnóstico, esquecendo-se do poder da fé, dos pensamentos positivos. Então, quando nós ouvimos uma notícia ruim, nós temos que pensar positivo. Nós não podemos se entregar. Eu ouvi uma notícia ruim que vai dar errado, eu me rendo. Não tem nada que se render. Você precisa criar força e tirar proveito da situação ruim que você está vivendo. Você ouve uma notícia ruim, talvez aquela notícia foi comprada. Você cai nessa armadilha. Aí você perde o seu emprego, perde os seus negócios, perde os seus projetos,
Simplesmente, daí a poucos dias, esse mesmo órgão que publicou essa notícia, ele vai dizer, não, aquilo que nós falamos lá atrás foi apenas especulações. Nunca vai assumir que projetou uma notícia falsa, ou uma notícia que não era verdadeira, ou um boato. Precisamos ficar atento nisso. Deus abençoe a sua vida, a gente volta na próxima. Graças a Deus, Deus abençoou que eu consegui comprar meu óculos de novo. Tamo junto, a gente conversa numa próxima oportunidade.